Procurador, bom dia, como vai, senhor? Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Em primeiro lugar, me explica, baseado em que o senhor está pedindo aí auxílio mensal de R$ 750 a moradores de rua, uma ação que tramita na Justiça Federal no Rio Grande do Sul, mas é movida contra a União, Estado e municípios. Se validada aqui, terá caráter nacional. Sim. Bom, o principal fundamento é a Constituição Federal, que estabelece como fundamento, como objetivo, a erradicação da pobreza. Além disso, é garantido como direito fundamental de qualquer pessoa o direito à moradia. Teve uma lei em 2005, foi a Lei Federal 11.124, que previu um subsídio financeiro para as pessoas que não têm condições de arcar com o custo da moradia, né? Que não têm capacidade de pagamento de ter uma moradia digna. E só que essa lei nunca foi cumprida, né? A gente já está em 2016, faz 11 anos, e essa lei de fato nunca foi efetivada, nunca foi implementada, né? Então, por conta disso, para garantir o mínimo de proteção social, o mínimo que um ser humano precisa, que é alimentação e moradia, né? Nós ingressamos com a Associação Civil Pública, né? E é importante frisar que o objetivo não é simplesmente dar um benefício. A gente pede com algumas condicionantes. Tem contrapartida. Educação e que preste um mínimo de horas, né, de serviço à comunidade. O Estado ajuda a pessoa e a pessoa ajuda o Estado. Né? Uhum. Como é que se daria essa contrapartida, então? A pessoa teria que estudar ou prestar serviço comunitário, é isso? Estudar é o principal pressuposto, a fim de que se cumpra pelo menos aquele plano de metas da educação, né? Para que pelo menos a pessoa atinja 12 anos de estudo, que é o que prevê a legislação, né? E também para aqueles que porventura já tenham, né, atingido, já tenham conseguido alguma qualificação e porventura estejam com alguma dificuldade, ter uma prestação de serviços, né, à comunidade. Uhum. Como é que o senhor chega a imaginar que tipo de serviço essas pessoas poderiam prestar? Só para te dar algum exemplo, poderia, por exemplo, a reciclagem, que é um trabalho que muitos já fazem, né? A reciclagem do lixo, que é um trabalho benéfico, né, para a população, previne danos ambientais, a limpeza de ruas, enfim, uma série de trabalhos que poderiam ser executados, né? Poderiam facilitar a vida de toda a população. Uhum. O senhor tem uma ideia de quantas pessoas são moradores de rua hoje em termos de Brasil? Olha, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, esse dado está na internet, inclusive tem um cadastramento nacional, está em torno de 48 mil pessoas, né, em situação de rua. Com a crise financeira que vive os municípios, estados e a União, o senhor imagina que tenhamos recursos para atender essas pessoas? Olha, como eu coloco ali, inclusive na ação, o Estado, ele paga, ele consegue, ele tem condições, ele tem pago auxílio moradia para as mais altas remunerações a um custo de 418 milhões ao ano, conforme a medida provisória. Então, eu acredito que se o Estado tem capacidade financeira de arcar com o custo da moradia das mais altas remunerações, tem plenas condições de arcar com o custo de quem está na base da pirâmide, quem está numa situação de extrema pobreza. E só para terem uma ideia do impacto orçamentário disso, é 0,015% do orçamento geral da União. Isso é como se a cada R$100 que a União arrecada, 1 centavo fosse para garantir a moradia dessas pessoas. Uhum. Então vamos lá, seriam algo em torno de 432 milhões de reais ano, né? Sim. Que o cálculo é para R$750 versus 48 mil vezes 12, né? Então daria aí 432 milhões de reais ano o custo de tudo isso. Tem ouvinte aqui que diz o seguinte já: bom dia, com essa notícia de auxílio para morador de rua, vou largar o emprego e morar na rua. O Márcio Esteves. Eu acredito que tem muitas pessoas que sejam contra por conta do desconhecimento, né? Que em diversos países houve o implemento de políticas desse tipo, e isso conseguiu fazer com que as pessoas progredissem, evoluíssem e não dependessem mais desse tipo de benefício. Né? Uhum.
Então, esse benefício não é simplesmente dado, há uma contrapartida, né? No meu modo de ver, é um investimento social nessas pessoas. Morador de rua é questão complexa. Renda mínima seria a solução? Muitos com o discernimento comprometido, como administrariam suas infinitas necessidades? A Ana Marga de Porto Alegre. Realmente, só conceder a moradia não é o caminho, né? Não é o caminho sustentável. Há necessidade de outras políticas públicas, como o acompanhamento da assistência social, os programas de saúde, né? Principalmente saúde mental, né? Nós estamos conversando com Jorge Carneiro da Rosa, defensor público da União. Eu abri o programa aqui, doutor, dizendo o seguinte: o senhor colocou, na verdade, o senhor já fez essa referência aqui, né, a magistratura brasileira numa sinuca de bico. A magistratura recebe auxílio moradia, né? As carreiras jurídicas ligadas à magistratura recebem, né? O Ministério Público recebe, vocês da Defensoria também recebem, né? Não, nós não recebemos. Vocês não? Apenas o defensor-geral e o subdefensor-geral, caso não tenha residência em Brasília, ou algum colega que tenha que cumprir alguma missão em Brasília e não tenha residência lá. Tá, então vocês, no caso, não, mas o Ministério Público Federal recebe, Justiça Federal recebe, os juízes federais recebem, os desembargadores, alguns abriram mão, mas é raro o caso, né? O senhor colocou eles numa sinuca de bico, é isso que o senhor acredita? Porque vai, afinal de contas, vai confrontar quem recebe, né, com quem está nesse momento morando na rua. Olha, eu só fiz meu papel, que é garantir o direito dos necessitados, né? Eu acabei utilizando esse dado só para demonstrar como é possível, como o Estado tem condições. Basta a vontade política, né? A ideia não foi confrontá-los, mas esse dado é importante até para contrastar, para retratar de quão injusto é o nosso país, né? O senhor pediu em caráter liminar essa ação? Pedi. O senhor tem expectativa de algum prazo, né, para que haja aí uma manifestação da justiça? Onde é que está essa ação? Está tramitando na segunda vara federal, foi remetido para a vara de conciliação, né, da 26ª Vara Federal, da Justiça Federal. Aí vai ter esse período, né, de tentativa de conciliação, a gente tentar chegar num bom acordo, né, para que se garanta moradia digna a essas pessoas. Caso não haja acordo, né, entre as partes, aí sim o Judiciário Federal certamente vai ter que se pronunciar sobre isso. Sim. O senhor tem alguma expectativa de prazo em relação a esse primeiro momento ainda na justiça aqui no Rio Grande do Sul, na segunda vara? Olha, pela legislação, o prazo máximo seria 60 dias, né? Pela legislação, né, processual. Esse é o tipo de ação que a União, se perder, vai recorrer. Se vocês perderem, né, o senhor e os seus colegas vão recorrer, vai acabar no Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente. Se nós não chegarmos num acordo, se as partes se não tiver uma decisão judicial que agrade, né, a uma das partes, certamente essa ação corre o risco de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Doutor, de novo aqui, alguns ouvintes insistem, e são vários aqui, né? Eu vou pegar mais um aqui. Isso é para sustentar vício e os traficantes, é uma vergonha, demagogia, a Defensoria quer aparecer, né? Diz o Carlos Silva sobre ajuda aos moradores de rua, e aí ele coloca aqui o seguinte, sobre ajuda aos viciados. Nem todo morador de rua é viciado, acho que aqui também há um preconceito do Carlos, mas vamos lá. Tem essa, e aqui de forma diferente, mas tem várias manifestações dessas. O senhor, a partir do momento que foi noticiado essa questão, deve ter também recebido esse tipo de leitura, né? Como é que o senhor entende isso? É justamente por isso que tem as condicionantes, né? No momento que existe uma contrapartida por parte dessas pessoas, me parece que é um feio, né? De que não sirva para simplesmente um assistencialismo ou fazer com que essas pessoas permaneçam, né, na condição de drogadição. E assim, é importante frisar que o percentual de drogaditos moradores de rua é baixo. Não é a grande maioria, né? A grande maioria está na rua por pura falta de condições materiais de arcar com uma moradia. Tá certo. Bom, quero agradecer ao senhor, acho que ficou bem clara aí a posição da Defensoria Pública da União. Há uma lei
que não foi regulamentada até agora, que não está em vigor, que não está sendo cumprida, melhor dizendo, em vigor ela está, não está sendo cumprida, o senhor, né, pegou e com base nessa lei, está ingressando na justiça pedindo que seja cumprida a lei. A partir disso, né, o senhor quer que tenha também... A lei prevê já a contrapartida? Não, a lei não prevê contrapartida. Uhum. Tá bem. Então, aí, nesse caso... A contrapartida é objeto de uma proposta de acordo. Né? Uhum. O senhor conversou com moradores de rua, tem conversado com eles? Isso de que forma auxiliaria eles? Olha, sempre que eu posso, eu participo do Comitê Municipal das pessoas em situação de rua, já desde o ano de 2014, e sempre que eu posso, eu estou presente, né? Pelo menos uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, estou presente nas reuniões do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que acontece na Escola Municipal Porto Alegre, né? Então, eu sempre que eu posso, eu estou em contato com eles, né? Uhum, certo. Então o senhor conhece o caso e esses R$750 para auxílio moradia seria... Como é que se daria só a confirmação que o investimento todo foi feito em auxílio moradia, que esse dinheiro saiu, chegou no bolso deles e foi investido em moradia? Um dos pedidos é justamente que seja feito o repasse via cartão cidadão, que é uma tecnologia que eles já conhecem, porque muitos recebem um Bolsa Família no valor de R$79. Você já convite que R$79 a pessoa não tem condições de garantir moradia, né? Uhum. Então, seria através dessa tecnologia e o repasse para o órgão central das condicionantes. Eles teriam a obrigação de apresentar o recibo comprovante de pagamento do aluguel, ou enfim, uma prestação, no caso de uma eventual aquisição parcelada dos imóveis, né? Então, mensalmente, eles teriam essa obrigação de demonstrar que houve esse gasto com moradia. Caso não seja cumprida, né, essa determinação, seria cancelado ou suspenso o benefício, né? Caso, por exemplo, o Felipe é um morador de Essa rua... é uma proposta, né? Não, claro. O Felipe é um morador de rua, recebe lá os R$750 para auxílio moradia. E ele gasta R$400 no auxílio moradia dele, né? Ele para alugar um imóvel, para alugar um local onde vai viver. Os outros R$350, o que aconteceria? Posso gastar com comida, posso gastar... Porque também tem essa questão, né? Se a pessoa não... Claro. O que é uma reclamação, e aí eu estou baseado no que a gente fala em relação, por exemplo, aos magistrados, Ministério Público, que recebe o auxílio moradia, muitos deles com imóvel próprio, morando em imóvel próprio, continuam recebendo. Recebem lá o auxílio moradia. E outros que recebem, não têm imóvel próprio, não investem ali o recurso total, né, no aluguel do local onde vai morar. Né? Então, o que faz com a sobra, se houver a sobra? Pelo nosso levantamento, dificilmente sobraria, né, muitos valores. E se sobrar, tem outros gastos adicionais relativos à moradia, como o gasto com seguro-fiança, eventualmente algum seguro-fiança, o fornecimento de energia elétrica, IPTU, água, tudo isso aí está relacionado à manutenção de uma moradia, até mesmo a compra de algum eletrodoméstico básico ali, porque não basta simplesmente a pessoa ter um espaço para morar, né? Ela precisa também se cercar dos mínimos utensílios, né, para garantir essa vida digna. Tá bem. Doutor, vamos continuar acompanhando, porque é um caso, daqueles que deixa a gente curioso, né? E teria aí, realmente, imagino aí, por parte da União, só para o percentual, porque é estados, município e União, os 432 milhões, que é esse cálculo que a gente fez aqui, teria que sair tudo da União, os estados e municípios participariam com alguma parte? Pela legislação federal, é um encargo da União, é uma responsabilidade da União. Nada impede da gente chegar num acordo que haja um rateio, né? Mas nós sabemos que boa parte dos recursos arrecadados hoje da sociedade são destinados à União. Sim. Tem a impressão que em torno de 25%, 20% a 25% ficam com os estados, em torno de 18% ficam com os municípios. O restante todo da arrecadação tributária vai para a União, né? Então acho que nada mais justo que a União tenha condições, né? E de fato tem condições de arcar com
com essa despesa? Eu só tenho medo sempre, doutor, é o seguinte, que a União até diga, tá, nós vamos pagar, e aí nós vamos ter que aumentar os impostos, que eu já não aguento mais pagar imposto, tá? Sim, eu também não. Não, sempre acaba estourando no nosso, né? No Claro. meu, então é esse o meu medo. Não, na verdade, havendo controle de outras despesas, como eu te falei, o impacto é baixíssimo. Ou até mesmo, né, que se realoque, então, esse pagamento que hoje é feito para quem está no topo da pirâmide e para quem está na base da pirâmide, né? Mas, de qualquer forma, não há necessidade de aumento da arrecadação tributária para arcar com uma despesa tão baixa, tão diminuta como essa, né? Tá certo. Se tratando da União, se tratando dos governos em geral, municípios, Estado e União, sempre que há uma despesa, eles inventam uma contrapartida para o nosso bolso, tomar mais do nosso. Mas vamos lá. Doutor, quero agradecer ao senhor, vamos acompanhar aí esse caso, né? Porque afinal de contas interessa a todos nós, cidadãos, né? A todos nós contribuintes, qual vai ser a decisão do Judiciário, e como o senhor já disse, como a gente já avaliou aqui, deve acabar no Supremo Tribunal Federal, deve levar, mesmo que se tenha agora a obtenção de uma liminar, né? Deve-se levar um tempo, né? Para que tudo seja resolvido em termos de Supremo. Esse é o tipo de ação que a gente começa a acompanhar agora e vai levar um bom tempo, né? Talvez sim. Espero que não chegamos a um bom acordo e isso se resolva nesse segundo semestre. É mesmo? Tomara. Eu espero, tomara, né? Tomara. A gente vai acompanhar. Obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Obrigado. Conversamos com o defensor público da União no Rio Grande do Sul, Giorgio Carneiro da Rosa.